Amém? Glória a Deus. As casas que estão firmadas em Deus vão prevalecer. Amém? Glória. Ele é a nossa rocha. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós temos aí acompanhado pela mídia, pelos jornais, pela televisão, um grande ataque à família. Nós, desde quando o Senhor nos trouxe para esse lugar, nós propusemos em nosso coração fazermos um culto todo mês em favor das famílias, porque entendemos que nessa noite Deus, Ele que nos inspirou a fazermos isso, Ele libera uma unção de restauração, de fortalecimento para as famílias, para as pessoas que estão esperando em Deus, pessoas solteiras, para aqueles que são divorciados, para aqueles que estão casados e os seus cônjuges não estão caminhando junto. Nós entendemos que o Senhor alcança todos, para os jovens, para as crianças, e cremos que nessa noite não vai ser diferente. E a igreja tem a responsabilidade, amados, de levantar essa bandeira em prol da família. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante de tantos ataques e entrarmos com a palavra de Deus, que nos mostra a origem da família, que nos mostra o propósito de Deus para as famílias e que nos mostra também os princípios que o Senhor deixou estabelecidos em sua palavra para as famílias. Se a sociedade hoje aceitar o padrão de família que está sendo imposto, vai acabar com a família. Porque família é homem e mulher. Deus fez a mulher para o homem. Amém? Deus fez a mulher para o homem. Então, um par não pode procriar. Se deixarmos um par separado por um tempo, a raça humana não tem continuidade. Porque esse não foi o projeto original de Deus. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre alguns princípios que o Senhor deixou estabelecido em sua palavra para as famílias, amém? Ora, Deus deu a responsabilidade às famílias de ensinarem a palavra. E eu quero que você abra comigo primeiro no Salmo 78. Aleluia, Jesus. Família é um projeto de Deus, nasceu no coração do nosso Pai, o autor, idealizador das famílias. Você pode ficar sentado mesmo, eu quero ler aqui Salmo 78, versículos de 1 a 8. Diz assim: escutai a minha lei, povo meu. Quem é povo de Deus aqui? Glória! Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde,
Geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Aleluia. Neste salmo aqui, amados, nós encontramos Deus falando à humanidade para que os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus princípios fossem ensinados a seus filhos. Quem pode gerar filhos? Homem e mulher, amém? Então isso aqui fala de família, está mostrando aqui a família. Deus deu a responsabilidade aos pais de transmitirem a sua fé para os seus filhos, para que as gerações futuras conhecessem a Deus. Isso tem sido negligenciado ao longo do tempo, pelas nações, pelos povos e pelas famílias. Porque se hoje a nossa sociedade está como nós vemos aí, eu pensei assim, eu vou dar 2 exemplos de famílias que estão agindo mal, para que a gente possa ver aquilo que Deus quer e o melhor para as famílias. Mas eu olhei 2 notícias essa semana do que aconteceu em 2 famílias e eu não vou falar, porque o que está acontecendo nas famílias é muito terrível e as pessoas têm acompanhado. É aquilo que Jesus disse que aconteceria nos últimos dias. E porque as pessoas têm negligenciado transmitir o conhecimento aos filhos, a geração que nós estamos vivendo está vivendo em rebelião contra Deus, está vivendo em rebelião contra a sua palavra, contra os seus princípios. Quando Deus ordenou que os pais ensinassem os seus filhos no caminho que deveriam andar, para que até quando fosse velho não se desviassem dele, esse caminho nós sabemos que é Jesus Cristo, que é a palavra, e esse caminho que os pais ensinam não é somente por palavras, é principalmente por exemplos. É aquilo que ele vive no lar, que ele ensina com a sua vida, é que vai formar aquela criança em um homem e uma mulher de Deus. Ah, pastora, mas tem muitos aí que foram ensinados e que não estão na casa do Senhor. Existe uma promessa. A Bíblia nos mostra o filho pródigo, ele saiu, ele passou um tempo fora. Mas houve um momento em que ele caiu em si e ele retornou para a casa do pai. E na casa do pai ele encontrou amor, ele encontrou restauração. Esse pai que nós vemos naquela parábola é Deus, um Deus que nos acolhe. Então, irmãos, nós fomos alcançados por Deus e um dia nós erramos, um dia nós falhamos. Muitas vezes nós queremos ser cruéis com aqueles que saíram e não temos uma expectativa e nem um coração amoroso para interceder por aqueles que estão lá fora. A pior coisa que pode acontecer é um pai que conhece os ensinamentos da palavra de Deus não transmitir aos seus filhos. Irmãos, Deus nos colocou nessa terra como mordomos. Nós não temos nada. Nós cuidamos daquilo que é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos bens, a casa que nós moramos por um tempo, tudo pertence a Deus. Só que há um detalhe. Nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. E isso é muito sério. Portanto, essa palavra aqui
já nos mostra um princípio de Deus estabelecido para que os pais estejam atuando na responsabilidade que Deus colocou. Existem lares que são os filhos que têm que ensinar os pais. Valores invertidos. Porque existem pessoas que têm o coração obstinado. O orgulho é muito grande, a pessoa não quer retroceder. Não quer reconhecer diante de Deus que precisa de Deus. E o Senhor deixou essa palavra aqui, olha. Ele estabeleceu um testemunho, pôs uma lei em Israel. Deus estabeleceu um testemunho para a humanidade. Ele colocou uma lei para o seu povo, para a igreja. E a igreja do Senhor precisa andar nos princípios da palavra. Aleluia. Amém? Por quê? Porque o lar é um lugar de crescimento. É um lugar de amor, é um lugar onde o caráter é forjado. É um lugar de companheirismo. Isso é o lar. Amém? Então, como cristãos, nós devemos ver a família segundo o ponto de vista de Deus. Portanto, não cabe a nenhum cristão que conhece a palavra de Deus concordar ou calar e achar que é normal o que nós estamos vendo por aí. Ah, não, a pessoa escolheu esse caminho, tudo bem, o livre-arbítrio, Deus deu para cada um. Quem quiser fazer da sua vida o que for, que faça. Mas sem querer impor para os cristãos que isso é normal, porque não é normal. Amém? Não querer impor aos cristãos aceitarem o tipo de baixaria que eles estão querendo impor para a igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, eu fiquei muito triste porque eu votei numa pessoa aqui de Brasília, cristã. E essa pessoa foi uma vergonha no trabalho que ela foi colocada. Deu um contra-testemunho do inferno mesmo, trabalhou junto com o diabo, porque quem conhece a palavra, que faz o que é errado, está associado com o diabo, está trabalhando para ele, principalmente quem tem uma posição de destaque. E naquele tempo eu fiquei muito, muito triste e cheguei até a dizer, eu não vou votar mais em crente, porque eu vou votar no crente, ele é crente. Quando ele chega lá, ele vira um demônio e vai envergonhar o evangelho. E falei por várias vezes isso. Fiquei triste. Mas esses dias Deus me fez pensar novamente sobre isso. E se não fossem alguns irmãos que estão lá lutando em favor da família, em favor da moral, o que eles estão querendo fazer já teria acontecido. E sabe, irmãos, qual vai ser o final, caso eles não vão conseguir em nome de Jesus, porque a igreja está orando. Mas é uma perseguição forte contra as igrejas. É uma perseguição forte contra os pastores. Por quê? Porque nós não vamos poder pregar a palavra? Estão querendo tirar a nossa liberdade. Então, irmãos, nós precisamos sim orar. Primeira coisa, nós precisamos orar. O Brasil, a nossa nação, nesse momento, o que o Brasil mais está precisando é de oração. Para que Deus venha enviar o seu poder e deter as forças do inferno. Porque o propósito que estão querendo será remetido para 2016. Tem algo aí já planejado. Então, a guerra está acontecendo, a igreja não pode ficar de braços cruzados. Nós temos que orar pelos pastores que estão lá, lutando. Quer você concorde ou não com o que ele fala, com o que prega, com a doutrina, mas no que ele está fazendo, nós precisamos orar. Porque eu acredito que hoje no Brasil, os dois pastores que estão à frente dessa batalha,
têm sido as pessoas que têm mais recebido maldição, feitiçaria, ministração contrária. É só Deus para guardar esses homens. É só Deus. Porque a bandeira que é levantada aí pelos homossexuais é uma bandeira, irmãos, que eles levantam sem moral, sem respeito nenhum. Sem nenhum respeito. E eu não estou aqui, os irmãos que já são daqui há muito tempo sabem que eu não faço propaganda para político. Não faço, não deixo que eles venham fazer propaganda aqui nesse altar, porque esse altar é para pregar a palavra. Amém? Se tiver algum crente da igreja que Deus levantar para isso, a igreja, as pessoas têm a liberdade para votar. Mas a gente não vai trabalhar aqui dentro para isso. Amém? Agora, irmãos, nós também não podemos silenciar diante do que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos filhos, as nossas crianças estão nas escolas, estão nas mãos de pessoas que querem ensinar o que Deus entregou para os pais ensinar. E Deus deu a responsabilidade para os pais ensinar princípios. Amém? Então, queridos, dentro desses princípios, duas coisas já foram faladas aqui hoje: amor e aliança. São dois princípios importantíssimos que Deus deixou para a família. Irmãos, nós temos uma aliança com Deus em primeiro lugar. Amém? Você tem convicção disso, que você tem uma aliança com Deus? Você está aliançado com o Senhor. E Ele cuida dessa aliança. Ele jamais vai quebrar a aliança. Nós podemos retroceder, falhar em algum momento, mas Ele nunca vai deixar de nos amar e Ele sempre está disposto a restaurar esta aliança. O outro princípio forte da palavra de Deus para a família, foi falado um pouco aqui pela manhã, é o amor. Uma família, para se manter, é necessário que o amor seja colocado em prática. E como foi dito aqui na aula da irmã Vanusa, o amor, ele não é sentimento. O amor, ele é uma decisão de se andar pela fé naquilo que Deus já plantou no nosso coração. Algumas pessoas vêm de um relacionamento que não eram cristãs e que lutaram muito pelo seu casamento, mas que a outra parte não honrou a aliança. Essas pessoas devem ficar em paz em Deus. Muitas pessoas hoje estão na igreja e gostariam que os seus maridos estivessem, ou as suas esposas estivessem, mas já saíram, quebraram uma aliança e constituíram outra família. Essa palavra aliança e esse amor não pode trazer peso para ninguém. Para quem está divorciado, para quem está separado, para quem é viúvo, para quem é solteiro. Porque aqueles que casaram em Deus, ou não, mas que hoje estão na presença do Senhor, devem aprender o princípio de aliança e honrar e levar essa aliança até o fim, conforme as suas forças. É isso que Deus deseja para cada um. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu abro um parêntese para isso. Porque muitas vezes eu vejo ministrações para casais, para a família, em que se foca naqueles casamentos com um padrão perfeito, e as pessoas que têm problemas ou que estão, que saíram de um relacionamento, ficam separadas, discriminadas. E nós sabemos, irmãos, que em família, se o amor ele não é vivido na sua plenitude, existem problemas, existem dificuldades. Primeiro, porque o ser humano ele tem dificuldade de se relacionar. Isso é natural do ser humano. Principalmente se ele não tiver muita comunhão com o Espírito Santo. E ainda não anda em amor. Em qualquer momento ele vai estranhar alguém, vai entrar na carne, vai ter problema.
Isso acontece com crente? Acontece. Só que nós estamos crescendo em Deus e isso não deve ser uma prática comum, sem que haja nas pessoas, quando um problema desse acontecer, a disposição de buscar a Deus para uma mudança. Amém? Falhou, errou, não frutificou no espírito, então Deus, pega aqui comigo, Deus, eu errei nisso, eu quero aprender, me ensina, eu quero que o teu espírito me domine. Então, irmãos, quando uma família resolve andar em amor, ativando o amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, será uma família onde o Senhor vai ser glorificado, onde o nome de Deus sempre será exaltado e Ele sempre será o socorro daquela família. Acontece que nós não entendemos a grandeza, a profundidade do amor de Deus. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, quando ele se refere ao amor, e é esse o amor para o casamento, para a família, é o amor ágape. Não é o filéu, não é o eros, mas é o amor ágape, que é o amor de Deus para a família. Então, quando ele diz lá, ele diz que o amor é paciente. O amor não se ira, o amor não se ofende. O que acontece? Eu vou voltar aqui no Salmo 78. Salmo 78 diz que cabe às famílias ensinarem a lei do Senhor, passar os princípios para que as outras gerações saibam quem é Deus. Se o pai ou a mãe é um irado, que qualquer coisa é uma pólvora, qualquer coisa pega fogo, ele não estará cumprindo isso daqui. E o que acontece muito é isso, irmãos. São anos e anos e anos de crente. E esse amor aqui, que é paciente, que não se ira, que não se ofende. Esse amor que é benigno, que significa um amor que é útil, que é gentil, que é bom, que é benévolo. Ele não aparece. Por isso que eu motivo você a participar da escola bíblica dominical, porque a Vanusa está ensinando sobre o amor. Ela está dando continuidade, domingo que vem vai falar mais um pouco. A Bíblia diz que o amor não tem inveja. A Bíblia diz que o amor não se ufana. O amor não se vangloria, não se exalta, não se exibe. Aprendemos com Jesus a humildade, amém, irmãos? Então quem ama não ostenta aquilo que possui, aquilo que é. Quer aferir a espiritualidade de alguém? Termômetro do amor, irmãos. Eu acho que eu falei isso aqui domingo passado, a facilidade para perdoar. A facilidade para dar o outro lado. É isso que Deus deseja que nós ensinemos em nossas casas. A Bíblia diz que o amor não se ensoberbece. A palavra para dita significa inflar. Tem pessoas, irmãos, que são muito cheias de si. Nem olha para o lado, nem para um lado, nem para o outro. O amor de Deus não é assim. Eu sempre tenho falado, quando faço reunião com os pastores, quando nós nos reunimos, nós sempre falamos algo. Olha, nosso ministério é toalha e bacia. Serviço é toalha e bacia. Nós somos servos do Senhor e nós somos servos uns dos outros. Devemos considerar uns os outros maiores do que nós. E quando a Bíblia fala que o Paulo diz que o amor não se ensoberbece. Então, irmãos, o orgulho, a vaidade, a inveja são
sentimentos que muitas vezes tomam conta das pessoas sem que elas nem sequer percebam. Por isso que nós precisamos mergulhar no amor de Deus. E é um princípio para a família. O amor não é arrogante nem rude. O amor é cheio de tato e de graça. Um filho ou uma filha nunca vai conhecer esse amor se os pais vivem brigando, degladiando, se ofendendo, humilhando um ao outro. Muitas vezes os filhos veem os pais de uma forma na igreja, e em casa é outra completamente diferente. Jesus está longe daquela pessoa. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. E nós precisamos mergulhar nesse amor de Deus. Porque, irmãos, nós nos conformamos com um padrão. E Deus está mostrando para nós um princípio que é um caminho sobre modo excelente para a família. Para a família. Amém? O amor não busca os seus próprios interesses. O amor dá. O amor dá. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor. Vou demorar um pouquinho nesse princípio aqui, porque quando nós entendemos e procuramos viver esse princípio, os outros, eles se tornam, irmãos, fáceis. Eles vão acontecer naturalmente em nossas vidas, porque o amor é a chave para todos os relacionamentos. O amor ágape, esse amor de Deus. E aí, muitas vezes, a pessoa não entende por que as pessoas que estão à sua volta não se convertem. Vizinhos, parentes, familiares. Por quê? Muitas vezes a pessoa pensa assim: gente, para ser crente desse jeito aí, eu não quero. Olha como é que eles vivem. Mas aqui não tem ninguém assim, amém? Amém. Amém, amém, amém. Diga amém. Tome posse disso. Tome posse disso. Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração e nós vamos viver esse amor. Amém? Isso é pela fé. Então eu posso dizer: olha, Deus, esse amor habita em mim, então eu sou paciente. Eu sou benigna. Eu não tenho inveja, eu não me ufano, eu não me vanglorio, eu não me ensorbebeço, eu não sou arrogante. Eu vou profetizando para a minha vida, a palavra vai gerando vida dentro do meu espírito. Amém? O amor não se deixa provocar. Sabe aquela pessoa que te provoca? Aquela pessoa que quer ver você entrando na carne? Tem gente que faz questão de pisar no calo do outro para ver se o outro abre a boca e fala uma palavra. Aquela palavra que o diabo só precisa, aquela munição para atacar a pessoa. Porque, irmãos, ele trabalha com palavras. Eu já disse aqui, o diabo ele tem uma metralhadora, mas ele não tem a munição. Ela está apontada para mim e para você. A munição, quem vai dar sou eu e você. É a palavra. Você falou algo que ele trabalha, o material que ele trabalha, que é maldição, é palavrão, é palavra que não edifica. Então ele vai atirar. Precisamos vigiar com as nossas palavras dentro da nossa casa, em qualquer lugar. O amor não se ressente do mal. Nós não podemos ter aquela lista de ofensas das pessoas que ao longo da nossa vida nos fizeram mal. A lista negra, né? O caderninho negro. Isso existe. Um dia uma mulher do meu trabalho disse: olha, ai daquele, ó a maldição.
Isso aí é maldição. Olha aí, irmão Marquinho. Aí ela diz: ai daquele que cair no meu caderno negro. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Queima o caderno, Jesus, e queima a mulher também. Converte aquele coração, queima tudo. Queima, queima, queima. O amor não se ressente do mal. Irmãos, tudo aquilo que é falado ao meu respeito, ao seu respeito, e que não é verdade, então, da onde vem a mentira? Então, nós não podemos nos abalar, irmãos, ficar ressentidos, porque o amor não se ressente do mal, amém? O amor não se alegra, o amor se alegra com a verdade, ele não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê. Você que está esperando um milagre na sua família, creia, ame e creia, ame e creia. Porque o amor tudo crê. Haverá uma mudança, haverá uma transformação, porque o amor constrange. Aleluia, foi o amor de Deus que nos constrangeu. Nós fomos atraídos por laços de amor, porque nós também não merecíamos. Entendeu? Eu tenho uma irmã que já pregou aqui há muito tempo, que é uma nordestina igual eu, e ela dizia assim: gente, quando eu aceitei Jesus, eu não valia uma cibalena vencida. Nós, irmãos, não merecíamos, mas Deus nos alcançou por graça, por misericórdia, por esse amor aqui que não se ressente do mal. Fizemos o que era errado diante de Deus a vida toda, ele não ficou ressentido. Não, você não, ó, você está na minha listinha, você eu não vou querer não, vou querer aquele ali. Não, não, não. Ele sempre nos ama, ele sempre nos acolhe, ele sempre está disposto a investir em nós, a nos perdoar, a nos ver bem, a nos fazer crescer, a nos ver andando nele. Eu estava aqui olhando os pais. O professor falou para a gente pegar junto com as crianças e adorar, né? Então, de vez em quando eu falo para o pessoal: olha, os meninos vão apresentar, mas fala para os pais tirar foto de longe, discretamente, sem fazer tietagem, porque eles não são artistas, eles estão aqui para louvar a Deus. Essa é a visão de quem louva no altar, amém? Glória, aleluia. Aí eu estava ali e os pais tirando foto e tal, naquela alegria. Aí o Senhor falou assim comigo: filha, assim sou eu, quando eu vejo vocês frutificando. Ô glória! Vendo o prazer, a alegria de cada pai, vendo o seu filhinho que está desenvolvendo. Uns começaram com a flautinha, hoje já estão aqui com sax. Que coisa linda, e que coisa linda é você diante de Deus, andando em amor. Talvez hoje você não esteja vivendo essa plenitude, não esteja cumprindo isso daqui que o Senhor fala através deste salmo. Mas você está crescendo em Deus, você está disposto, você está se expondo à palavra, você está respondendo aí do lugar onde você está. É verdade, Deus, eu preciso melhorar nos meus relacionamentos. E Deus está lá, ó, tirando a foto. Esse é meu filho, ele vai desenvolver, ele vai crescer, ele vai fazer parte de uma grande orquestra. Aleluia! Ô glória! Ô glória a Deus! Então, irmãos, primeiro princípio, aliança. Segundo, amor, amor, amor. Pegue 1 Coríntios capítulo 13, estude. A gente tem muito para falar. Aí tem que ser na escola bíblica dominical mesmo, sobre isso. Mas vamos buscar andar em amor. O amor, ele vai lançar fora o medo da família não perseverar em Deus, o medo da família ser destruída. Se você ama ao Senhor, se você tem buscado esse amor, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te livrar da mulher estranha, da leviana, da mulher adúltera, vai livrar a sua esposa.
né, do homem, da fala mansa, Deus vai livrar. Viva esse amor, porque a sua família vai estar coberta com esse princípio maravilhoso de Deus, que é o amor. Então, irmãos, a nossa família, ela deve ser construída com Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quando eu era mais nova, assim que eu me casei, eu casei muito nova, botaram ali naquele coração lindo, em homenagem ao dia do pastor, a minha foto do dia do meu casamento. Casei, era muito nova, e eu não era crente, e convivia com pessoas do mundo, e as mulheres do mundo, elas acham que vão manter um casamento pela aparência, elas vão manter o casamento pelo um status. É claro que nenhuma esposa deve relaxar no cuidado com o seu corpo. Isso é um fato. Ninguém deve andar de qualquer forma. Primeiro, por uma coisa, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, uma boa alimentação, uma atividade física, isso deve acontecer. Esses cuidados, eles devem acontecer. Mas isso não segura casamento de ninguém. Não segura. Toda família, ela deve ser construída em Deus em primeiro lugar. Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Que em Brasília, o ano passado, uma mulher linda e maravilhosa ficava 3 horas numa academia e todos os dias numa clínica de massagem, fazendo tudo o que ela podia fazer para estar perfeita para o marido. Não tinha Deus. Não tem tempo para Deus, engraçado, irmãos? Tem gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. Eu vou ter que parar, porque o tempo está... Mas eu vou concluir esse pensamento. Vou deixar os outros princípios para estar falando na noite romântica. Não tinha tempo para Deus, a vida não tinha lugar para a palavra, e vai vivendo assim, e investindo. Irmãos, a Bíblia fala da mulher que anda espreitando os homens. E tem homem também que espreita a mulher, que não vigia. Está entendendo? E aí, esse marido dela, aquela beleza, aquele corpo, aquele avião, o avião. É triste essa história, mas é verdade. Então, não foi suficiente. E olha, pessoa rica, bolsa de marca, roupa de marca. Irmãs, olha, se o Senhor não edificar a casa, se a mulher não for a mulher sábia, prudente, como nos ensina a Bíblia, se o homem não tem o temor de Deus, Satanás entra com força. Satanás entra com gás e destrói. E destrói se essa palavra não estiver sendo vivida e não houver temor de Deus. Ele faz qual é o ministério dele? Matar, roubar e destruir. Aqui, o que aconteceu? Aquela mulher, o marido caiu em adultério. Ela não edificou a sua casa em Deus. Mateus, no capítulo 5, a Bíblia diz que aquele que edifica, que ouve a palavra, edifica e pratica, ele edifica a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas aquela casa não cai. As pessoas têm problemas conjugais. Eu tive muitos. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, firmamos a nossa casa na rocha, o vento vem, a tempestade vem, o nome do Senhor é glorificado, porque aquela casa não cai. Não cai, porque tem um dono.
A sua família tem um dono. E esse dono que criou a família, ele que sabe cuidar. Ele tem cuidado e vai cuidar se ele estiver em primeiro lugar na sua vida. Aleluia! O que aconteceu com aquela mulher quando ela descobriu? Ela não tinha fundamento. A Bíblia fala que a casa que foi fundada na areia, vem um vento e aquela casa cai. E aquela mulher, ela não suportou a dor da traição, não conhecia Jesus, porque, irmãos, a traição pode ser perdoada sim. Deus nos perdoou da maior traição. Deus nos perdoou da maior traição. Então, quem ama tem a capacidade de perdoar e ver aquela pessoa sendo restaurada. É um processo doloroso, mas é possível, porque Deus pode todas as coisas. E simplesmente aquela mulher deu fim à sua vida. Agora, quem é que merece alguém morrer por causa de um adultério? Ninguém merece. Uma pessoa já morreu, de uma vez por todas, para resolver o problema das famílias. Seja separação, drogas, vícios, relacionamentos, infidelidades, tudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Aliança, amor, fidelidade. Quem ama é fiel, irmãos. Quem ama é fiel. Quem ama não tem olhos nem ouvidos para outra pessoa. Amém? Outro princípio poderoso na palavra, eu não vou falar sobre ele. Os dois outros, só para a gente concluir. Submissão. O que a gente vê muito hoje são os papéis completamente invertidos. As mulheres, porque são independentes, querem mandar nos seus maridos. Querem dar a última palavra. Querem tomar decisões que cabem aos maridos. Uma irmã que congregava na Ceilândia chegou para mim aqui e falou assim: pastora, meu marido visitou uma igreja e eles foram muito abençoados na congregação. Foi um sobrenatural de Deus, que é um dos sinais que eu peço para as pessoas que vêm para cá, é que elas recebam uma bênção, algo que estava travado, para que aquela pessoa tenha convicção de que realmente ela está onde Deus quer. E aí Deus fez algo, um sobrenatural, e aquele homem, ele foi visitar um lugar, e aí deram um cargo para ele. Aí ele ficou muito empolgado com o cargo. Já a gente tinha que ficar empolgado em não pecar, em vencer as tentações, em ter o nome escrito no livro da vida, em andar em amor, e não em cargo. Ele ficou empolgado, e aí a pessoa lá estava abrindo a igreja, já deu um cargo antes de abrir e tal. E ele falou assim: eu vou. E a esposa falou assim: pastor, eu não vou não. Eu não vou e tal, eu não quero ir. Eu já sei que aquilo lá não vai dar certo e tal. A gente já tem uma história e tal. Aí ela veio falar comigo, eu falei assim: minha irmã, quem é o sacerdote da sua casa? É seu marido. Então, minha irmã, eu sinto muito em te dizer, eu não quero que você vá embora da CMA. Mas você vai acompanhar o seu marido. Pastora, pelo amor de Deus, eu vou morrer naquela igreja. Eu falei para ela assim: traga ele aqui que eu vou dizer para ele que a responsabilidade é dele. Eu fiz isso, ela trouxe ele aqui. E eu disse: irmão, olha, você tem certeza? E tal. Aí ele pegou e falou assim: não, eu tenho certeza. Eu falei assim: então, varão, a responsabilidade é toda sua. Diante de Deus, a responsabilidade é sua. Eu não vou mandar na casa dos outros. Amém, irmãos?
cada pessoa cuida da sua casa, estabelece as normas, as regras, a organização, amém? E tem uma hierarquia, tem um princípio de autoridade que deve ser cumprido. Agora, tudo dentro da palavra de Deus. Então, ela foi chorando, mas realmente foi do jeito que ela tinha, porque ela era sensível ao Espírito Santo. Aquele negócio lá não deu certo, não prosperou, né? E, enfim, Deus, com certeza, por amor, vai conduzir aquela irmã, aquela família. Porque ela tem muito temor e eu creio por amor a ela e as orações e a palavra, Deus vai dar uma direção. Então, queridos, a mulher submissa ao seu esposo em Deus. E o homem sacerdote do lar, esse é um princípio estabelecido por Deus. Responsabilidade de quê? De proteger, de guardar, de ensinar, de zelar pela vida espiritual, principalmente da esposa, dos filhos. É uma grande responsabilidade que Deus colocou para os homens. No entanto, Deus não vai pedir nada para ninguém sem que antes Ele capacite a pessoa a fazer. Concorda? Senão Ele seria injusto, e Deus é justo. Então, o que Ele colocou dentro de você, a habilidade, a unção, o poder, é suficiente para você andar dentro da palavra. Ele já colocou, já disponibilizou. Você pode sim, eu posso sim. O que é necessário para isso? Eu preciso desejar isso para a minha vida. Então, queridos, diante desses princípios que o Senhor estabeleceu, vamos tentar a cada dia, com a graça do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, andar. Porque pode vir o vento que for, a tempestade que for, o ataque que for. Eu já contei aqui, eu passei por um momento muito difícil, onde uma pessoa fazia uma obra de bruxaria terrível para me destruir, para me matar. Eu encontrava as obras dentro de casa, meu esposo encontrava. Mas nada foi maior e é maior, nada será maior do que o poder de Deus. Amém? Nada, 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 nada. Então, com o amor de Deus, com esse amor sendo vivenciado no nosso coração, não precisa ter medo. A sua família está guardada em Deus. Amém? Eu quero que você fique de pé. Felizmente, não há tempo para colocar mais algumas coisas, mas eu quero falar que o sucesso de uma família consiste em que a mesma se submeta a Deus, amém? Então, se você está disposto a se submeter a Deus, a sua família é um sucesso, amém? O sucesso de uma família consiste em que a mesma se submeta a Deus. E de que forma é essa submissão? Em primeiro lugar, a sua palavra. Amém? Diga, eu devo me submeter à palavra de Deus. Salmo 138, 2 diz: inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome e a tua benignidade pela tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Quando nos submetemos à palavra de Deus, com certeza obteremos sucesso em todos os nossos empreendimentos. Segundo lugar, submissão ao Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo fala, Ele conduz, Ele orienta, Ele guia, Ele aconselha a cada um de nós. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Somos nós, amém? Os filhos de Deus. E obedecer a palavra também é submissão às pessoas que estão em posição de autoridade. E essa daí é para os filhos. Amém? Filhos, obedeçam aos seus pais.
Esse é um princípio de Deus para que tenham longa vida. Honrem aos pais de vocês. Eu quero liberar para semear nessa noite algo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu comecei no ministério, irmãos, eu não deixava ninguém fazer nenhuma comemoração no dia do meu aniversário, nem dia de pastor, era só uma oração. Eu não tinha uma clareza sobre o princípio da honra. E às vezes as ovelhas ficavam tristes porque queriam se alegrar comigo. E eu não permitia. O Senhor foi me falando sobre isso. E eu entendi que quando nós cumprimos o princípio da honra, honrando os nossos pais, nós somos abençoados. E aqui hoje Deus falou assim: filha, eu vou abençoar mais e mais os seus filhos espirituais. Então eu quero liberar sobre você hoje. Não porque houve uma palavra de reconhecimento, não. É porque um princípio de Deus foi cumprido nessa noite. E Deus se importa com isso. Deus se importa, porque é o que Ele deixou na sua palavra. Amém? Então eu quero liberar para a sua vida caminho de honra, caminho de conquista, para a sua família, um caminho cada vez melhor. Você, esposa, como uma ajudadora idônea, uma mulher sábia, vai andar na prudência, na sabedoria, cheia do amor de Deus. Você, homem, um sacerdote de Deus, que protege a sua família, que ensina a palavra, que dá testemunho, que não fica em casa como um leão, que os filhos têm medo, que os vizinhos têm medo, que grita, que chuta a parede. Não, você é um homem sacerdote e representa a pessoa de Jesus Cristo na sua casa. Na sua casa, a sua família pode te ver como a pessoa de Jesus Cristo. As irmãs solteiras terão casamentos em Deus. Casamentos em Deus. Deus vai livrar dos lobos, dos laços e dos pratos. Os pratos do diabo. Em nome de Jesus, as que querem permanecer solteiras, escolheram algo melhor porque são exclusivas do Senhor. Porque nem todo mundo quer casar. Tem gente que teve uma decepção e não quer mais casar. É a vontade da pessoa e acabou. Pronto. Respeito. Deus nos ensinou. E nós precisamos também respeitar o que as pessoas querem. Amém, queridos?